Salve, salve, Derivando Ideias, tudo bem com você? Se você entrou nesse vídeo, é porque de duas uma, ou você quer estudar para OBA, ou você quer ver a resolução da OBA. Então, seja que você esteja nesse vídeo em 2025 e quer saber que nota você tirou na prova, ou você está no ano seguinte estudando para OBA, você quer ver uma resolução anterior. Qualquer um desses casos, o objetivo desse vídeo é ser educativo, a gente vai te explicar como resolve a prova, tudo bem? E a gente vai explicar alguns macetes que a gente utilizou do fazendo a prova para ter um tempo menor, para ter uma melhor eficiência. E seguinte, porque o objetivo é acertar a questão no menor tempo possível. Então aqui a gente quer fazer uma resolução direta, porém muito caprichada. Então vamos lá, tudo bem? Gente, eu vou começar, obviamente, pela questão 1, que a questão 1 diz assim: conforme os dados mais recentes da União Astronômica Internacional, até abril de 2025, o número médio de satélites naturais, ou seja, uma Lua, no sistema solar é de 36 luas por planeta. Considere que nos próximos 5 anos vão ser descobertas mais 40 luas no sistema solar. Qual que vai ser a nova média? Então, o que você tem que lembrar para essa questão é o seguinte: o sistema solar tem ao todo 8 planetas, certo? A gente tem que lembrar que aqui vai ter 8 planetas. E acontece o seguinte: se tem a média de 36 luas por planeta, a gente tem ao todo 36 vezes 8 luas, concorda? Aqui, ó, se a gente tem a cada planeta, a gente tem a média de 36 luas, a gente vai ter 36 vezes 8 luas, tudo bem? 36 vezes 8 luas. E não tem a necessidade da gente calcular esse valor, que é o seguinte: a gente tem aqui, ó, esse é o total de luas que a gente tem descoberta. Concordam? Esse aqui é o total de luas que a gente tem descoberta. E vai acontecer o seguinte fenômeno. O seguinte fenômeno, pessoal: a gente vai descobrir mais 40 luas. Tudo bem? Então a gente vai ter, ao todo, a gente vai ter 36 vezes 8 luas, mais 40 luas. Tudo bem? Deixar um pouquinho mais para cima aqui. 36 vezes 8 luas, mais 40 luas. E essa nova média, adivinha, essa nova média também vai ser dividida por 8, porque a quantidade de planetas não mudou. Só vai adicionar 40 luas. Então a gente faz 36 vezes 8 sobre 40, mais 40 sobre 8. Seguinte: 36 vezes 8 sobre 8, mesma coisa que 36. 40 sobre 8 é a mesma coisa que 40 sobre 8 é 5. 36 mais 5, a gente chega em 41, tudo bem? A gente tem aqui, então, 41 luas, faz sentido? Então aqui a gente marca gabarito, letra B, tranquilo? Essa questão que envolve só uma média aritmética, uma questãozinha tranquila, tudo bem? Vamos lá para 2. A 2 diz assim: como você pode ver na figura, o Trópico de Capricórnio, aqui a gente tem o Trópico de Capricórnio, é a latitude geográfica em que os raios vão incidir perpendicularmente, ou seja, aqui, se a gente for olhar, é meio que um ângulo de 90. Seguinte, a superfície da Terra. No solstício de inverno, no hemisfério norte. Pela geometria, o valor da latitude geográfica do Trópico de Capricórnio é o mesmo da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação a perpendicular ao plano da órbita, ou seja, 23,5 graus sul do Equador. Então, se eu ler isso daqui, você não entende nada. Mas, basicamente, está falando que o ângulo de inclinação, esse ângulo de inclinação aqui, é o mesmo que esse ângulo de inclinação aqui, certo? A gente tem 23,5 para os dois. Mas a informação relevante está na própria figura, tanto que meio que aqui é desprezível anunciado. Mas vamos continuar. Se a inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à perpendicular fosse menor, os dois trópicos ficariam mais perto da linha Equador. Ou seja, se esses daqui ângulos fossem menores, aqui estaria mais perto. Mas também não é muito relevante para a questão. Baseado no esquema apresentado, qual é o ângulo entre os dois círculos polares? E o primeiro ponto da questão é: você tem que saber onde começam os círculos polares, tudo bem? Então aqui a gente tem que saber que o primeiro círculo polar começa aqui e o segundo círculo polar vai começar aqui, tudo bem? Então a gente tem que calcular o valor desse ângulozinho aqui, certo? A gente vai calcular o valor desse ângulozinho aqui. E como que a gente faz isso? A gente tem que traçar um triângulo relacionando os dois, né? Então aqui a gente vai traçar uma linha, duas linhas retas, partindo daqui desse vértice até aqui e partindo desse vértice até aqui. E seguinte, rapaziada, o que eu quero que vocês percebam aqui, ó, vamos lá. Concorda que esse ângulozinho é igual a esse ângulozinho? Como assim? Esse ângulozinho aqui é igual a esse outro ângulozinho aqui. São ângulos iguais. Que forma que a gente pode pensar isso? A gente tem várias formas de pensar.
Mas concorda que basicamente esse arco aqui vale 23,5 e esse arco aqui vale 23,5? Como que a gente sabe isso? Aqui a gente tem essa reta, opa, apagar aqui para ficar mais visual. Aqui a gente tem essa retazinha aqui. A gente sabe que essa verticalzinha aqui em vermelho, essa verticalzinha em vermelho, opa, não tá muito reto aqui. Ó, essa verticalzinha em vermelho está separando aqui em lados iguais, então os arcos também vão ser iguais, é uma forma de se pensar. Então a gente sabe que aqui é 23,5 e aqui é 23,5. 23,5 mais 23,5 é a mesma coisa de 46 mais 1, que é 47. Então aqui ao todo a gente tem uma inclinação de 47 graus, tudo bem? É o que a gente vai anotar. A gente anota assim, ó, 47 graus. E seguinte, eu quero que vocês percebam, se aqui é 47 graus, a gente sabe que também aqui vai ser 47, e a gente sabe que o todo aqui, ó, perdão, aqui a gente sabe que esse todo aqui, a gente concorda que esse ângulo inteiro vale 180. Então a gente tem 180, a gente só quer essa partezinha, aqui, então a gente tem que fazer 180 menos 47. 180 menos 47. E 180 menos, perdão, aqui, abaixar. 180 menos 47 é a mesma coisa que 140 menos 7. Ou seja, 133. Gabarito letra D. Tranquilo? Questãozinha um pouquinho mais chata, que você tem que entender os ângulos, mas você tem que ver que esse ângulozinho aqui, ó, é igualzinho esse ângulozinho aqui, eles somam 47, você tem que fazer você tem que fazer 180 menos esse ângulozinho que a gente calculou, 180 menos 47, dando 133. Questãozinha mais, acho uma questãozinha mais chatinha que a 1, tudo bem? Mas vamos lá. Questãozinha número 3. A terceira lei de Kepler afirma que o quadrado do período de revolução de um planeta de massa m é proporcional ao cubo da distância. Tudo bem? E aqui a gente tem a dedução. Eu sei que você olhando para essa questão, você que nunca estudou gravitação a fundo, você se assusta com isso daqui. Mas basicamente, o que essa equação quer dizer para a gente? Opa, aqui a gente tem o seguinte. A gente sabe que Opa, a gente sabe que aqui o período é uma variável, o raio vai ser uma variável, e vamos lá, 4 é constante, ou seja, existe um número 4 diferente de outro número 4? Não existe. O π é uma constante, existe um π que vale 3 e um π que vale 4? Não existe. Então 4π ao quadrado é um valor constante, concorda? Concorda também que a constante de gravitação, e o nome já diz, é uma constante, vai ser um valor fixo, não vai mudar? Então isso daqui é constante, a massa do Sol não vai mudar e a massa do planeta Terra não vai mudar. Ou seja, o que está falando, se a gente pegar esse R ao cubo aqui e passar para o outro lado dividindo, a gente tem P ao quadrado sobre R ao cubo. R ao cubo vai ser o quê? Vai ser um valor constante, tudo bem? Porque aqui, esses outros valores aqui, a gente sabe que são constantes. Então, P ao quadrado sobre R ao cubo é constante. A gente vai se basear nisso. Seguinte, vamos desconsiderar todo esse enunciadozinho aqui, porque ele não vai ser relevante agora. Então a gente sabe o seguinte, P ao quadrado sobre R ao cubo é um valor constante. Então, como que eu fiz essa questão na hora da prova? Pensei, pô, seguinte, o período da Terra é um ano ao quadrado, um ano ao quadrado, sobre a distância da Terra ao Sol é uma unidade astronômica ao cubo, e esse valor é constante para todo o sistema, todo o planeta presente no sistema solar da Terra, vocês concordam? Então a gente tem 1 ao quadrado sobre 1 ao quadrado, a gente tem que tomar cuidado das unidades, vai ser igual, ó. A gente tem um recém-planeta descoberto pela OBA, e ela vai estar uma distância 100 vezes maior que a distância da Terra. Então, pô, se a distância da Terra ao Sol é uma unidade astronômica, a gente vai ter 100 unidades astronômicas. Faz sentido? Faz sentido? Aqui só, isso aqui, 100 unidades astronômicas. Só que a gente sabe que esse valorzinho aqui está ao cubo, tudo bem? Então vamos lá. E o período ao quadrado é o que a gente quer, ele quer o período. Então a gente vamos chamar isso daqui de pezinho, ele quer esse pezinho ao quadrado. Então vamos lá. 1 ao quadrado a gente sabe que é 1.
1 ao quadrado, a gente sabe que é 1. 1 ao cubo, a gente sabe que é 1. Vai ser igual a quem? Vai ser igual ao período ao quadrado sobre 100 elevado ao cubo, certo? 100 elevado ao cubo. Então, o que a gente conclui com isso? Que P ao quadrado é igual a 100 elevado ao cubo. Como que a gente vai resolver essa questão? Tem diversas formas. Seguinte, o que eu pensei na hora da prova? A gente sabe que 100 ao cubo é a mesma coisa que 100 vezes 100 vezes 100. A gente sabe disso. 100 vezes 100 vezes 100 é a mesma coisa que, ó, 100 não é 10 ao quadrado? Então a gente tem 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Ó. Se a gente tirar a raiz de tudo isso daqui, tirando a raiz de tudo isso aqui, uma raiz quadrada, essa raiz quadrada vai cancelar esse e esse 2. Ou seja, o que vai restar pra gente? 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, 1000. Então, no gabarito, letra C, tudo bem? Gabarito, letra C, 1000 anos. A gente só fez a raiz quadrada de 100 ao cubo, tudo bem? Tranquilinho essa questão? A gente só tem que relacionar o período de revolução da Terra com a unidade astronômica, enfim, questãozinha tranquila também, certo? Vamos para a questão número 4, que diz assim: em astronomia, chamamos o período sinódico S o tempo que um corpo celeste leva para retornar à mesma posição relativa ao Sol quando visto da Terra. Em outras palavras, é o tempo entre duas configurações iguais consecutivas de um astro em relação ao Sol e à Terra, e pode ser calculado da seguinte forma. Ele deu a fórmula para a gente, e aqui ele deu um exemplo de resolução, certo? Tranquilinho? Então, basicamente, o período sinódico vai comparar dois períodos de revolução diferentes e vai trazer um dado entre eles. Basicamente é isso. Então aqui vai contar uma historiazinha que é desprezível para a questão. E tem o seguinte: na configuração Sol-Terra-Marte, que leva ao movimento retrógrado, repete periodicamente. Na imagem a seguir, podemos ver uma fotomontagem de Marte de alguns anos atrás, mostrando esse efeito. Dado que Marte orbita do Sol uma vez a cada 187 dias, ou 1,88 anos terrestres, vocês aqui, dado que Marte orbita o Sol uma vez a cada 687 dias, ou 1,88 anos, aproximadamente, em qual dessas datas você espera que Marte comece seu movimento retrógrado novamente? E a gente sabe que começou em dezembro de 2024. Então, basicamente, a gente vai calcular o seguinte: 1 sobre S, a gente vai usar a fórmula que deu. 1 sobre S vai ser igual a o período da Terra, ou seja, 1 sobre um ano menos o período daqui, que vai ser 1 sobre 1,88. O que a gente está comparando? A gente está comparando o período da Terra com o período de Marte. A gente poderia fazer em dias? Poderia, mas eu não acho adequado, eu não acho que vai facilitar nossos cálculos. Então a gente tem o seguinte: 1 sobre S, que esse é o valor que a gente quer descobrir, vai ser igual a 1 sobre 1. Por que 1? Porque a translação da Terra, a gente sabe que vale um ano. A gente está calculando em anos terrestres. Então, a gente usa aqui o 1, a gente sabe que o período de Marte, que a gente quer calcular, vale 1,88, a gente tem que fazer essa continha aqui. Então, a gente sabe o seguinte, que 1 sobre S vai ser igual a gente tem que fazer meio que um MMC, que basicamente eu vou fazer, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1,88. Então, aqui, ó, eu pego e multiplico 1,88 em cima e 1,88 embaixo. Porque concorda que a fração daí não vai mudar. Se eu multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo valor, a fração não muda. Então eu tenho o seguinte: 1,88 sobre 1,88 menos, aí que a gente tem 1 menos 1,88. Eu posso colocar tudo isso daqui numa mesma base, certo? Porque são bases iguais. A gente tem o seguinte: 1,88 menos 1 é a mesma coisa que 0,88. Tranquilinho? Então a gente chegou nesse valorzinho aqui. Eu tenho 0,88 sobre 1,88. Eu posso multiplicar em cima e embaixo por 100. Então fica 88 sobre 188 igual a
1 sobre S. Eu inverto as duas equações, ou seja, aqui, ó, aqui eu vou passar para cá, então esse daqui eu passo para cá, e esse daqui eu passo para cá, tudo bem? Então, basicamente, eu inverto o 188 com o 88, ficando assim. Aí que esse 8 ficou meio feio, igual a S. Tudo bem? E agora resolver essa continha. Basicamente, a primeira coisa que a gente pode pensar é em simplificar, né? Então, a gente sabe que S vai ser igual a 188 sobre 88, dá para dividir por 2, fica 94. 94 sobre 44 vai ser igual, ó, divide por 2 de novo. A gente sabe que, ó, 45 vezes 45 é 90. A gente quer somar mais 4, então, como a gente está multiplicando por 2, a gente tem que fazer mais 2 no valor original, porque vai ficar mais 4 depois que a gente multiplicar. Então, 45 mais 2, 47, e 47 vezes 2 a gente sabe que é 94. Então, a gente tem aqui, ó, 47 sobre 22. E agora um segredinho. Vamos pensar aqui, pessoal. Quanto que é 22 vezes 4? Perdão. Quanto que é 22 vezes 2? 22 vezes 2 é 44. Então você concorda comigo? Você vai ter que concordar comigo que esse valorzinho vai ser 2, alguma coisa, concorda? Porque se 22 vezes 2 é 44 e a gente tem em cima 47, vai ser um pouquinho maior que 2. Ou seja, vai ser um pouquinho mais que 2 anos. Então vamos voltar aqui. Se a gente sabe que começou em dezembro de 2024, a gente sabe que vai demorar um pouco mais que 2 anos. Então vamos passar 2 anos, vai ser dezembro de 2026. Só que vai ser o quê? Vai ser um pouco depois de dezembro de 2026. É 2 anos de alguma coisa. Então a gente sabe que se esse valorzinho aqui, ó, fosse 44, seria 2 anos. Como é 47, a gente sabe que vai ser 2 anos de alguma coisa. Se vai ser 2 anos de alguma coisa, vai ser depois de dezembro de 2026. Se é depois de dezembro de 2026, a única alternativa que fala é janeiro de 2027. Faz sentido? Então, se você chegasse nessa conta aqui, você nem precisava resolver. Só tomar muito cuidado para não errar na hora da conta e fazer de boa. É muito importante perceber essas relações da divisão, porque ela ajuda a gente a evitar ter que fazer uma conta muito grande, certo? Nessa conta aqui ainda é de boa, mas é um pouquinho chatinha de ser feita. Vamos lá. Questão 5 diz assim: a unidade astronômica mais fundamental de tempo é o dia, medido em termos de rotação da Terra. Aí ele vai contar uma história do dia solar, o dia solar define 24 horas, e vai comparar com o dia sideral. E basicamente ele vai estar dando uma diferença entre os dois, mas o ponto-chave da questão é o seguinte: o dia solar é maior que o dia sideral em 4 minutos. Portanto, o dia sideral é cerca de 4 minutos mais curto do que o dia solar, e toda estrela nasce 4 minutos por dia, 4 minutos mais cedo a cada dia. Isso daqui é tão importante que a gente vai destacar. Então vamos lá. É cerca de 4 minutos mais curto, 4 minutos mais curto, e toda estrela nasce 4 minutos mais cedo a cada dia. Essa aqui é meio que a única informação relevante para a questão. Porque vamos lá. A questão está falando o seguinte: a gente vai ter uma estrela que a gente vê da janela, e essa estrela vai nascer de trás de um prédio às 23. Opa! Vai nascer de trás do prédio às 23 horas. Então, aí o horário inicial, vamos chamar de horário inicial. Aham. Inicial é igual a 20. Opa! É igual a 23 horas, tudo bem? 23:00, vou colocar aqui. 3 horas. O que acontece? Vai passar 45 dias. E aí eu quero que você pense comigo. Vamos lá. Se a questão diz que a cada dia diminui 4 minutos, quanto vai diminuir em 45 dias? A gente pode pensar o seguinte. Pô, vamos lá. Uma regra de 3 simples aqui. Se em um dia vai diminuir 4, em 45 dias vai diminuir quanto? Vamos lá. Se aqui eu não multipliquei por 45, então aqui eu vou ter que fazer 44 vezes 45 também. Então vamos lá. 4 vezes 45 é a mesma coisa que 2 vezes 90. Vamos lá, 4 vezes 45 é a mesma coisa que 2 vezes 90. E 2 vezes 90 a gente sabe que é 180. É muito importante a gente aprender a fazer multiplicação assim, porque a gente não vai precisar escrever, tipo, 45 vezes 4, aqui vai dar 20, 16, 18. Aí concorda que se a gente utilizar a nossa lógica, a gente poupa um tempo. 180 minutos.
180 minutos. 180 minutos é a mesma coisa que 3 horas, tudo bem? 180 minutos, mesma coisa que 3 horas. Vamos só diminuir o tamanhozinho aqui, para ficar tudo numa coisinha só. Tá? A gente tem o seguinte, a gente fez essa conversão, a gente chegou aqui depois de 45 dias, vai diminuir 3 horas. Então vamos lá, se o horário inicial era 3 horas, se a gente subtrair menos 3, vai ficar quanto? Vai ficar 20 horas. Tudo bem? Tranquilinho. O que você pode pensar ainda, aqui o que você pode pensar é o seguinte, pô, se vai mudar 3 horas, pode ser 2 horas também? E sim, é uma dúvida relevante, porque de fato, se a gente pegar 11 horas e somar mais 3 horas, a gente chega em 2 horas da manhã. Só que o que acontece? Para a gente fazer isso, a gente estaria aumentando o tempo. Teria que ser 4 minutos a mais. E a gente está falando que é 4 minutos a menos. Então a gente tem que subtrair esse 3. Por isso tem que ser 20 horas, tudo bem? Toma cuidado com o que você está calculando. A gente chegou aqui que é 20 horas, então. Então, vamos continuar aqui. Seguinte, questão 6. Basicamente, a gente tem o seguinte. Na foto a seguir, a gente vai ter duas crateras. A gente tem o tamanho de uma cratera e o tamanho da outra. Comparado com uma escala. A gente não sabe o valor da escala. A gente tem que fazer comparações. Eu quero que você pense o seguinte. A gente sabe que essa cratera Cassini. Essa cratera aqui, ó. Cassini. O exercício nos fala que o comprimento dela vai ser de 58 km. Craterona, inclusive, tá? 58 km. Vamos fazer mais bonitinho aqui. 58 km, tudo bem? Aqui ele quer saber essa medidazinha que a gente vai chamar de x. E vamos lá. Eu quero que você olhe com cuidado para a régua, tudo bem? Aqui a gente sabe que é 3 centímetros. 3 centímetros para mais 1 milímetro, a mesma coisa que 3,1. A gente sabe que 3,1 centímetros na escala valem 58 quilômetros. E o seguinte, aqui a gente tem que tomar cuidado. Aqui vale 1, aqui vale 1,5, tá vendo? Nessa reta maior vale 1,5 aqui. Mas aqui a gente tem 1,5 menos 0,1. Ou seja, a gente tem 1,4. Então a gente tem 1,4 igual a x, tudo bem? Então a gente tem o seguinte, a gente faz aqui as proporções, a gente vai cruzar, né? A gente cruza aqui com aqui, e a gente cruza aqui com aqui. Então a gente tem que 1,4 vezes 58, opa, me desculpem, 1,4 vezes 58 é igual a 3,1 vezes x, e daí a gente só tem que fazer a continha. Então x é igual a 1,4 vezes 58 sobre 3,1, tudo bem? A gente tem o seguinte, a gente pode escrever tudo como 14, a gente pode escrever tudo como 14 vezes 58 sobre 31, que a gente multiplicou por 10 em cima e embaixo. Então vamos lá. Aqui não tem muito segredo, não tem muito como simplificar. Então a gente faz 14 vezes 58. Vamos lá. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 5, 20. 20 mais 3, 23. Vamos lá. 58 vezes 1, 58. Então a gente só escreve 58 aqui. 2. 3 mais 8, 11. Aqui a gente adiciona 1. 5 mais 2, 7. Mais 1, 8. 812. Perdão, 812. Agora a gente vai dividir 812 por 31, tudo bem? É o seguinte, a gente sabe que 31 vezes 3 é 93, então não vai dar por 3, mas vai dar por 2, certo? Que a gente tem essa intuição já. Então, vamos lá, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6. Vamos lá, 81 menos 62 é a mesma coisa que 21 menos 2. Então, vamos lá, 21 menos 2 é a mesma 21 menos 2, 20 menos 1, 19. Tudo bem? É muito importante saber fazer essas continhas de cabeça. 19, 10, 2 aqui. E vamos lá. Eu quero que você pense comigo em possíveis valores. Ó, 31 vezes 5 é a mesma coisa que
30, 30 mais 1, tudo vezes 5. É a mesma coisa que 150. Vamos só escrever para ficar mais claro como que você tem que pensar para fazer essa conta mais rápido. Ó, a mesma coisa que 31, é a mesma coisa que 30 mais 1. Você vai fazer isso daqui vezes 5, tudo bem? Fazendo isso daqui vezes 5, a gente sabe que vai ser, é meio que uma distributiva, certo? E parece que eu estou complicando a multiplicação. Eu sei, mas eu só estou te explicando como que você pensa para fazer essa conta mais rápido, tudo bem? A gente sabe que então é 150 mais 5 é igual a 155. Então você não tem que testar os valores, você testa de cabeça. E se a gente fizer vezes 6, então, mesma coisa. 30 vezes 6, 180. 30 vezes 6, 180. 1 vezes 6, 6. 180 mais 6, 186. Certo? Então a gente pensa aqui que o valor mais próximo é 186, que é 31 vezes 6. E aqui a gente sabe que vai dar 186. E aqui a gente sabe que vai dar um valor muito pequeno. Só para efeito de conta, a gente sabe que vai dar 6 aqui, tudo bem? E a gente poderia continuar fazendo a conta, mas a gente olha nas alternativas antes. Deu 26. A gente não precisa aproximar mais, então, alternativa C. Tudo bem? Só fazer a regra de 3, tomar cuidado para olhar a régua certo. Você faz a regra de 3, chega em 26, acabou. Então vamos lá. Questão 7 diz assim: a tabela a seguir traz algumas características gerais dos planetas. Então aqui vai dar alguns dados dos planetas, a gente vai ter 5 afirmações, e a gente vai fazer se elas são verdadeiras ou falsas, tudo bem? É muito importante nessa questão você ter a malícia de analisar as alternativas, tudo bem? Então vamos lá. A massa da Terra é cerca de 18 vezes a massa de Mercúrio. Na massa da Terra, então subir aqui, a massa da Terra 1, a de Mercúrio é 0,055. Então, para a gente saber, a gente faz 0,055, perdão, a gente vai fazer 0,055 vezes 18, tudo bem? E a gente tem que ver se esse valor vai ser igual a 1. 0,055 vezes 18 é a mesma coisa que 0,055 vezes 2 vezes 9, tudo bem? E por que que eu escrevi desse jeito? A gente sabe o seguinte, é muito importante você saber fazer isso de cabeça aqui, mas se a gente fizer 0,55 vezes 2, vai acontecer o seguinte, 5 vezes 2, 0. Não, perdão, 5 vezes 2, 10, sobe 1. 5 vezes 2, 10. 10 mais 1, 11. 5 vezes 2, 0, 1. E 2 vezes 0, 0. Então, 3 casas depois da vírgula, 3 casas depois das vírgulas. A gente tem aqui, ó, 0,11. Então, 0,055 vezes 2 vale 0,11. E 0,11 vezes 9 igual a 0,99. E, pô, 0,99 é praticamente 1. E a gente sabe que tem que dar 1. Então, baseado nisso, a gente tem que saber que a massa da Terra é cerca de 18 vezes a massa de Mercúrio. Tá certo, pô. Tá certo, a massa da Terra é cerca de 18 vezes a massa de Mercúrio. Bateu. Então vamos continuar. E o que é importante reparar? Seguinte, se a gente sabe que a primeira é verdadeiro, a gente elimina aqui a D e a E. Que a D e a E estão falando que a primeira é falsa. Estão erradas. Então vamos lá, a gente elimina a D e a E. Seguinte, a A, B e a C estão falando que a primeira é verdadeira. A terceira é verdadeira? Eu me pergunto, pô, se a gente sabe que a B ou a C tá certa e as três tá falando que a terceira é verdadeira, então, pô, lógico que a terceira vai ser verdadeira. Tranquilo. Então aqui a gente já poupou um tempo, que a gente não tem que verificar a terceira. Vamos lá. A quinta é falsa? Pô, se as três estão falando que a quinta é falsa, então a quinta é falsa. Certo? E a quinta é complicadinha de verificar. Eu peço desculpa pela minha garganta, pessoal, que hoje tá resfriado forte, tudo. Mas vamos que vamos. Então agora a gente só tem que analisar a 2 e a 4, tudo bem? E eu quero que você pense o seguinte. Vamos lá. Se a massa de Marte fosse a mesma da Terra, seu período orbital também seria de 1 ano. Pô, a gente sabe que a relação entre
período e órbita é o seguinte. Perdão. Só deixa eu ver onde está meu cursor. Sabe que Opa! A gente sabe que o período ao quadrado. Só escrever aqui na direita é mais fácil, né? A gente sabe que o período ao quadrado sobre o raio ao cubo é uma constante, é um valor. Vamos chamar de 1 aqui, só para ficar mais fácil. A gente sabe então que o período e o raio estão diretamente ligados. Ou seja, tem alguma massa afetando o período? Se eu mudar a massa de alguma coisa, vai afetar o período? Não vai. Então, independente de qual fosse a massa, o período não vai ser modificado, tudo bem? Como que a gente pode enxergar isso? Pô, outra forma de pensar é o seguinte: vamos voltar para a questão. Me perdoe. Para a questão 3. Pô, como a massa de qualquer planeta do sistema solar é muito menor que a massa do Sol, ela é desprezada. Então, baseado na questão 3, a gente pode responder a questão 7. Pô, a massa não importa, o que importa é a massa do Sol. Então, se a massa não importa, dane-se. Dane-se a massa de Marte ou a da Terra. Isso daqui é falsa. E só com isso a gente consegue responder que aqui, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Alternativa A, certo? E o seguinte, essa é a forma mais eficaz de resolver a questão. Porque, ó, aqui é uma continha meio chata, mas dá para fazer. A 44, Marte tem quase o dobro da área superficial de Mercúrio. O que você teria que fazer? Você teria que comparar a área da superfície. A área da superfície de uma esfera, eu imagino aqui, ó, uma esfera. Uma área de superfície de uma esfera vai ser, ó, 4 vezes π vezes r ao quadrado. Ou seja, você teria que fazer 4π sobre r ao quadrado e o raio de uma vai ser, perdão, o raio de Marte vai ser isso daqui sobre 2, o raio de Mercúrio vai ser isso daqui sobre 2. Você pega esses dois valores sobre 2 e leva cada um ao quadrado, coloca um sobre o outro e tem que ver se vai dar, se a área vai ser igual ao valorzinho aqui. Então vamos escrever isso daqui só para ficar mais fácil. Vamos lá. Aqui, ó. 4, opa, 4π r ao cubo. Perdão, ele quer comparar quem? Eu vou comparar Mercúrio com Marte. Então, ó, vamos chamar aqui, ó, de Marte. Opa, no caso, só vou colocar RMA, tudo bem? RMA ao quadrado sobre a área superficial, 4π vezes RME de Mercúrio ao quadrado. Isso daqui tem que ser igual, perdão, ó, Marte, o dobro da área superficial de Mercúrio. Se Marte tem o dobro de Mercúrio, a razão tem que ser igual a... Essa razão aqui tem que ser igual a 2, tranquilo? A gente corta o 4π, que é constante. A razão entre as coisas tem que ser igual a... Não, vamos só escrever aqui, ó, a razão de Marte ao quadrado. O raio de Marte ao quadrado sobre o raio de Mercúrio ao quadrado tem que ser igual a 2, tranquilo? Eu posso tirar a raiz dos dois lados. Raiz dos dois lados. A gente tem que... Aqui, ó. Perdão. A gente sabe que o raio de Marte, então, sobre o raio de Mercúrio... Opa. Raio de Mercúrio tem que ser igual a... Raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Então, a gente vai fazer essa continha aqui. A gente divide, ó, o diâmetro aqui por 2, divide esse valor por 2, e a gente vai fazer a razão. Se a razão chegar perto disso, é verdadeiro. No caso, é uma continha chata que a gente não vai fazer, mas pela baseada na alternativa, a gente sabe que aqui é verdadeiro, tudo bem? Tranquilo? Então, só analisando essas primeiras três, por pura lógica, você já chega na resposta. É muito importante ter esse macete para adiantar a nossa vida na hora da prova, tudo bem? Seguinte, pessoal, vamos para 8. É a antepenúltima questão da prova. E seguinte. A 8 vai contar uma história muito grande e muito chata. Tudo bem? Muito chata, mas basicamente a gente vai ter o seguinte. A gente quer saber, a gente vai ter essa distância aqui, então vamos lá.
Opa, queria que estava ao contrário. Opa, isso é o seguinte. A gente sabe que é essa distânciazinha, vamos lá. Ó. Começou no 40, terminou no 1000. Então a gente sabe que essa distânciazinha aqui vai ser de, ó, 1000 menos 40, 960. 960, a gente sabe que está em unidades astronômicas, lendo aqui, 960 unidades astronômicas. E aqui a gente sabe que essa sonda, a sonda New Horizons, ela anda 3 unidades astronômicas por ano. Então, a gente tem aqui, ó, se a distância é 960, que a gente vai interpretar no enunciado, mas é bem intuitivo. Então, 960 sobre 3 vai ser igual a, vamos lá, 9 sobre 3 é 3, 6 sobre 3, 2. A gente adiciona o zero aqui, ó. 320, a gente está calculando a velocidade por ano aqui, então 320 anos. E por incrível que pareça, a questãozinha é essa daqui, basicamente. Então você tem que interpretar que ele quer essa distânciazinha D, quer calcular em quanto tempo uma sonda de 3 unidades astronômicas por ano leva para percorrer essa distância. Para percorrer essa distância aqui. Questãozinha tranquila também, tá? Só ver a distância, dividir pela velocidade e é isso aí. Questãozinha número 9. Questãozinha parecida com a do Enem. Questãozinha tranquila também. O projeto, vamos só grifar as coisas mais importantes para ajudar a gente. O projeto Leciona 1 é uma constelação de satélites brasileiros de sensoriamento remoto óptico que opera em órbita baixa heliocêntrica. Heliosíncrona, no caso, que é uma trajetória, calma aí, que permite ao satélite passar sobre cada ponto da Terra sempre no mesmo horário e no mesmo local, tudo bem? Então a gente tem o seguinte: ideal para comparar imagens ao longo do tempo. Tudo bem, ideal para comparar imagens ao longo do tempo. Com resolução espacial de até um metro, o satélite fornece imagens de alta qualidade para monitorar desmatamentos, queimadas, cheias, enfim, diversas coisas. Então, vamos verificar alternativa por alternativa. Vamos lá. Satélites em órbita heliocêntrica, como do projeto, são ideais para obter imagens consistentes da Terra, com boa resolução e frequência de revisita. Essa aqui está certa. Só que, como é importante a gente verificar todas, a gente só coloca um verificadorzinho aqui, que basicamente a gente sabe que possivelmente é essa. Vamos lá. O projeto é composto por satélites que transmitem sinal de TV para áreas rurais do Brasil. Seguinte, se você lê o enunciado, você olha para essa questão e dá risada. Pelo amor de Deus. Áreas rurais do Brasil. Sinal de TV. Não, é? Vamos lá. Sensoriamento remoto por satélite de baixa órbita só funciona durante a noite. Em que mundo aqui tá falando que só funciona durante a noite? Pelo amor de Deus. A principal função é fornecer dados meteorológicos. Pelo amor de Deus. Não tá falando nada de clima aqui. Vamos lá. Satélites de órbita heliosíncrona só são úteis para missões de observação astronômica fora da Via Láctea. Pelo amor de Deus, ele deu aqui desmatamento, queimada, cheia. Ele deu aqui 30 maneiras de usar o satélite. Não é só para observação astronômica. Então a gente não sabe o que é nem B, nem C, nem D, nem E. Só sobrou a A. Tudo bem? Que a gente já viu que também é que faz mais sentido. Alternativa A. E aqui a gente vai para a última questão da OBA, tudo bem? A questão 10. Tranquilinho? E vamos lá. Vai acontecer o seguinte. Essa questão é muito parecida com a 10 do ano passado, tá? Que é um foguete com aceleração. Mas é um pouquinho mais fácil. Basicamente, o que essa questão está falando é que a gente vai ter um foguete, o foguete vai queimar combustível a cerca de 3 kg por segundo, e a velocidade proporcional ao combustível é de 4.000. Então a gente sabe que a força vai ser a variação da massa pelo tempo vezes a velocidade que a gente tem aqui. Tudo bem? E depois ele pede a aceleração. Seguinte, o que eu quero que você pense? A força é a variação da massa pelo tempo. Então, quanto que a massa varia por segundo? A massa varia 3 kg por segundo. Então, vamos lá. 3 kg por segundo. Vamos escrever aqui, ó.
F vai ser igual a 3 quilos por segundo, é a velocidade de escape. A gente sabe que. Não, velocidade de escape não. A velocidade que ele está falando aqui é de 4.000. Então, 3 vezes 4.000. 3 vezes 4.000, que é a mesma coisa que 12.000. Vamos lá. Se a força é 12.000, a aceleração ele já deu pra gente. A aceleração vai ser igual a força 12.000. E vamos lá. Ele tá falando que a massa inicial do foguete antes da queima era 1.000. Então, a gente faz aqui, ó. Perdão, faltou um zero, né? A gente faz 12.000 sobre 1.000. 12.000 sobre 1.000, a gente corta os zeros. Aceleração igual a 12 letra E. E o seguinte, o que você pode pensar? Pô, a massa tá variando, então eu vou ter que pensar em alguma coisa mais complicada. Mas não, eu quero que você pense o seguinte: concorda que se essa massa fosse menor, a aceleração seria maior? E não tem alternativa que diz que a aceleração é maior? Então nem faz sentido você considerar uma massa menor. E o seguinte, ele pede a aceleração inicial, certo? Então você não vai considerar a perda de massa porque a gente está calculando a aceleração no instante inicial, no instante zero. Então essas são as duas formas de pensar que isso daqui está certo mesmo. Por mais que pareça bem óbvio, é isso daqui. Tranquilo? E seguinte, pessoal. Essa prova da OBA foi uma prova um pouquinho mais tranquila, né? A gente percebe que a prova desse ano e a do ano passado vieram um pouquinho mais tranquila. Não teve muita teoria sendo cobrada. E é isso aí, né? Não tem muito o que falar. Provavelmente a nota de corte a gente não saiu ainda da data, que é 17/5, tudo bem? A gente tá gravando aqui no sábado, sabadão dedicado a isso. Logo após a prova, ou seja, no dia seguinte a gente já tá gravando, hein, pessoal? Não sei quando vai sair, mas no dia seguinte a gente já tá gravando, estamos no foco. Mas é isso aí, né? A nota de corte provavelmente vai ser muito alta. Eu arrisco porque para você tirar ouro nessa prova, você vai ter que acertar pelo menos uns 9,2, 9,4. Porque a gente tem que a verdadeiro ou falso, a gente pode tirar nota quebrada. Por isso, os quebrados. Mas enfim, espero que vocês tenham tido um bom desempenho na sua Olimpíada. Se você está estudando para a OBA, é, e vai fazer a OBA do ensino médio, no caso, no ano que você está vendo esse vídeo, muito boa sorte para você, muito bons estudos. Saiba que, se você está estudando para a OBA, você já vai estar muito à frente daquele que não está estudando. E a maioria não estuda, a maioria vai na prova no pelo, nem sem saber muita coisa. E, então, muito boa sorte. É uma prova muito tranquila, assim, em questão de teoria. Não tem muita teoria a ser cobrada, é muito interpretativa. Então, treina bastante a matemática para você fazer as contas mais rápidos. Treina também a malícia para você pegar a interpretação das questões, conseguir eliminar algumas alternativas. E boa prova para você. Valeu, Derivando Ideias. Até a próxima.